Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta: o lago de fogo é eterno? E não, o lago de fogo não é eterno. A Bíblia ela é clara. E certas passagens bíblicas dizem, né, que o fogo será eterno. Por exemplo, Jesus disse: apartai-vos de mim para o fogo eterno, destinado a Satanás e seus anjos, né? Então isso faz pensar que todos que vão ser condenados ao inferno vão passar a eternidade no lago de fogo. Mas eu vou mostrar através do livro de Ezequiel que não, que o tempo que as pessoas serão castigadas no inferno será um tempo limitado, tá? O que será eterno será o sentimento que essas pessoas vão ter. Essas pessoas terão um sentimento eterno, de fato, né? Deus vai fazer essas pessoas sentirem o remorso, sentirem de fato uma lamentação, uma tristeza eterna, né? Antes de deixarem de existir eternamente, porque será a segunda morte. Então a segunda morte será eterna, aí nunca mais irão ressuscitar, porque na verdade o inferno é o seguinte: quando a gente morre, nós entramos numa espécie de um sono profundo que não tem sonhos. De fato, a pessoa deixa de existir, né, e fica aguardando a ressurreição para o dia do juízo. E nesse dia do juízo, aí sim serão lançados no lago de fogo para serem atormentados, e isso será limitado, tá? E assim, gente, muita gente confunde, né? Porque tem aquela questão assim, ó: mas a minha vida foi só de 80 anos, ou pessoas que morrem com 30 anos, passou apenas 30 anos cometendo pecado e agora vai ter que passar a eternidade no lago de fogo. Não é justo, né? A pessoa teve uma vida aí de poucas décadas, né? Tipo 50 anos, tem gente que vive 80 anos cometendo pecados, apenas 80 anos, para depois ter que passar a eternidade no lago de fogo. Não é justo. Então realmente não é justo. Mas quem disse que a pessoa vai passar a eternidade no lago de fogo? Não. A Bíblia é muito clara. A condenação no inferno, ela é proporcional à maldade que a pessoa fez. Então os mais ímpios vão sofrer mais e vão passar mais tempo, e os que não cometeram tantas maldades assim, mas foram condenados, vão passar menos tempo. Isso é muito claro no livro de Ezequiel. Nós estamos no livro de Ezequiel 39, que através de uma linguagem profética cheia de simbolismos, tá? Descreve o inferno com muitos detalhes que a gente nem sequer sabia, tá? O inferno ele será aos redores do Armagedon. O Armagedon é um lugar elevado, é um monte muito alto, tá? Lá no topo do monte terá a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu ataviada como noiva. Aos redores terão as cidades dos santos, e Satanás e seus anjos reunirão todo o grande exército numeroso para subir esse monte, invadir essa cidade, para tomar toda essa cidade. Mas Deus não irá permitir, ó. Deus diz aqui, ó, olha lá, ó, com um só golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, farei cair as tuas flechas. Isso falando para todo o povo perdido, né? Para todo o povo condenado que será unido com Satanás. Aqui é uma linguagem profética, tá, gente? Muito profunda. Para você entender, você tem que realmente estar conectado com a coisa aqui, ó. Olha lá, ó. Enviarei um fogo. Aqui sobre Magog e Gog é porque eram as cidades predominantes da época da profecia, tá? Isso aqui é um livro da Antiga Aliança, muito antigo. E entre os que habitam seguros nas ilhas. O que são ilhas? Ilhas são os continentes, tá? E saberão que eu sou o Senhor. Ok. E farei o meu nome conhecido. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor. Este é o dia que tenho falado, né? O dia do Senhor
Então o dia do Senhor é o dia da vingança, tá? Que é o dia de fato que irá cair fogo do céu e irá consumir a todos, certo? Então o inferno, o que é o inferno? O inferno não existe ainda, gente. O inferno é uma promessa que irá acontecer depois de tudo, depois de todas as coisas. As pessoas ressuscitarão, os perdidos ressuscitarão para a condenação eterna. Tá? E aí eles irão ser reunidos por Satanás num grande e poderoso exército que irá invadir o Armagedon, que Armagedon significa monte alto, monte elevado. E quando eles irão começar a marchar e invadir o Armagedon, irá cair fogo do céu e irá consumir a todos. Isso no dia do Senhor, tá? Eis o dia em que vos tenho falado. Os habitantes da cidade de Israel sairão, acenderão fogo e queimarão as armas, certo? Então assim, ó, cairá fogo, né? Ó, enviarei um fogo sobre Magog. Então quer dizer, como está em Apocalipse, cairá fogo do céu e consumirá a todos, tá? Depois disso vai passar um tempo e os habitantes da cidade, quem? Os salvos, eles sairão, assim como está em, se eu não me engano, em Abadias ou em Abacuque, o último texto diz lá: eles sairão e verão os cadáveres dos que prevaricaram contra mim, e eles serão um horror para toda a carne. Isso está em outro livro. E aqui Ezequiel confirma, ó, é isso mesmo. Ó. Os habitantes da cidade de Israel sairão e acenderão fogo e queimarão as armas, os escudos e as rodelas. Quer dizer, queimará o armamento que os ímpios construíram para guerrear contra o povo de Deus, né? Certo? Mas nisso eles já estarão lá queimando no fogo já, tá? E as armas serão queimadas pelo povo de Deus. E aqui vem um lirismo muito lindo, quer ver? Cadê? Tá, aqui diz, ó, existe um tempo, a casa de Israel enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Enterrará quem? Ó, terá um lugar para Gog, um lugar de sepultura, ou seja, todos os ímpios eles serão sepultados em um único lugar. Não exatamente todos, mas aqui fala numa quantidade aqui no início, ó, a sexta parte apenas é que virá, ou então 5/5 que virá. Eu não soube calcular muito bem, se você souber, tenta calcular aí. É Ezequiel 39. Aqui está descrevendo o inferno mesmo, tá, gente? Como é que vai suceder as coisas. Ezequiel 39. Ó. Então sucederá que naquele dia darei para Gog, ou seja, para os perdidos, tá? Um lugar de sepultura. Então os perdidos terão um lugar de sepultura, que é o lago de fogo, de fato, certo? O lago de fogo estará provavelmente no centro e aos redores estarão as sepulturas, porque lá no lago de fogo estará Satanás e seus anjos, porque a pena de Satanás e seus anjos ela é maior provavelmente do que as dos seres humanos, tá? O vale que possam orientar no mar passarão por ele, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Algumas traduções vêm com o vale das forças de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Então vê, os salvos eles irão começar a catar os cadáveres dos perdidos e colocarão provavelmente em carros e começarão a transportar até o vale das forças de Gog, que são as sepulturas, e ali irão sepultar os perdidos. Olha só que loucura! Ainda descreve ainda com mais detalhes, ó. E separarão homens. Então, para essa tarefa, os salvos receberão tarefas específicas para executar essa função, ó. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra
para que eles, juntamente com os que passarem, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durante 7 meses farão essa busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, sei lá, uma bandeira, quem sabe, uma haste, alguma coisa para sinalizar que ali tem um osso, até que os enterradores o tenham enterrado no vale das forças de Gog. Então quer dizer, terão pessoas que irão percorrer a terra para procurar ossada dos perdidos. Achando algum osso, eles vão colocar um sinal, não sei se é uma bandeira, uma haste, alguma coisa para identificar. E aí vão vir os enterradores, vão pegar esses ossos e vão levar para o Vale das Fossas, né, para sepultar lá, para purificarem a terra, para que não fique nenhum osso de perdido sobre a terra. Então quer dizer, é assim que as coisas vão ser feitas, gente. Então olha lá, Ezequiel 39, tá? E ainda diz aqui, ó, as aves do céu, elas virão para comer a carne dos perdidos, tá? E beber o sangue deles, certo? Comereis a carne dos poderosos, beberei o sangue dos príncipes da terra. Aqui, as aves do céu virão para beber o sangue e comer a carne dos perdidos, além de eles serem queimados no fogo, certo? Então é uma coisa realmente profunda. Aqui, ó, versículo 18: comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes. Esses carneiros, bodes, bezerros são seres humanos, tá? São pessoas, não são carneiros de fato, não. Isso aqui é linguagem profética, tá? Então aqui carneiros, bodes, bezerros tem a ver com hierarquia, tem a ver com algum outro simbolismo profético, tá? Comereis a gordura até se fartar, porque vai ter muita, é muito perdido, né? A grande maioria é do inimigo, né, gente? Aí eu porei a minha glória entre os gentios, entre os perdidos, né? Porque veja bem, antes de morrer, as pessoas que vão para o inferno, elas irão sofrer no inferno, mas quando elas morrerem no inferno, vai ser a morte final, a segunda morte acabou. Mas antes delas morrerem, elas vão sentir um remorso terrível, porque elas vão ver de fato que Deus é Deus, entendeu? Elas vão ver, tá aqui, ó: eu porei a minha glória entre os gentios. Os gentios são os perdidos, tá? Porque esse livro é um livro da antiga aliança. Então, hoje gentios não são mais sinônimo de perdidos, mas no tempo dessa profecia eram. Então, eu porei a minha glória entre os ímpios, entre os gentios, tá? E todos verão o meu juízo, né? Quer dizer, no inferno, antes de morrerem, eles verão a maldade que fizeram, entendeu? Eles terão a consciência da maldade que fizeram, e isso vai ser terrível para eles, né? Porque de fato eles sentirão um remorso muito grande, sabe? Como alguém que é excluído, como alguém que é rejeitado, né? Como alguém que se sente excluído de um grupo, se sente desprezado, eles de fato vão sentir todo esse remorso. Tá escrito aqui, ó: e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor. Aqui no caso são os salvos, né? Tá, aqui fala da salvação, que o povo de Israel pecou, mas Deus terá misericórdia e salvará o seu povo, mesmo sendo rebelde, será salvo, né? Porque Deus escolheu o seu povo, mas não de forma injusta, Ele escolheu de forma justa, tá? Porque mesmo pecando se arrependeram, certo? Então saberão que eu sou o Senhor, e daí no caso, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, e não mais esconderei deles a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus.
e aí acaba esse trecho, tá? Então aqui já está falando do reino de Deus, né? Antes do reino de Deus virá o inferno. Primeiro será a execução do juízo, depois receberão a terra por herança, os salvos, tá? Então quer dizer, só acredita em conto de fadas, né? Só acredita quem quer nesses contos de fadas. Por exemplo, o inferno lá do desenho do Pica-Pau, do desenho do Tom e Jerry. Aquilo lá não existe, né, gente? Que o inferno vai ser um lugar onde o diabo fica rindo, né? E tem lá o caldeirão com um garfo, um tridente, pegando as pessoas, espetando as pessoas com um espeto e rindo. Não, gente, não tem nada, isso não existe, tá? O inferno será um lugar de tormento até mesmo para o diabo e seus anjos. Na verdade, o diabo e seus anjos são os que sofrerão a pior condenação, né? São os que ficarão mais tempo, né? Sendo executado o juízo, tá? Mas o inferno, aí muito claro, o inferno ele não é eterno, porque os salvos sairão e verão os cadáveres dos que prevaricaram contra Deus e ajuntarão os cadáveres e sepultarão no Vale das Forças. Então isso mostra que o inferno não é eterno, tá? Bom, é indiscutível isso. É Isaías. Eu tinha falado no início do vídeo que era Abacuque, né? Algum outro livro assim, não, é Isaías, ó. E sairão, se não me engano, é a última frase do livro de Isaías. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, no caso o Senhor, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então quer dizer, depois que o fogo do inferno começar a baixar, ele vai começar a baixar primeiro para os que pecaram menos, e para os que pecaram mais continuará aceso. Conforme o fogo vai abaixando, chegará um momento em que os salvos sairão da cidade e começarão lá a fazer a limpeza da terra, a juntar os cadáveres dos perdidos para sepultar no Vale das Forças de Gog, né, do livro de Ezequiel. E começarão a botar fogo nas armas, tá? As armas, os escudos, as lanças, os arcos, enfim, todas as armas montadas, né, que o exército de Satanás e o povo perdido construiu para invadir a cidade santa de Deus que desceu do céu, né, ataviada como noiva, como está em Apocalipse, tá? Então todas as histórias vão se encaixando. Então quer dizer, nesse momento o povo de Deus sairá das cidades e verão os cadáveres dos perdidos, e eles serão um horror, né? Aqui está dizendo que serão um horror para toda a carne, diz aqui, ó, e serão um horror para toda a carne, tá? O seu verme nunca morrerá, então quer dizer, nem o seu fogo nunca se apagará. Então, os mais ímpios, eles permanecerão um longo tempo queimando no inferno, e o fogo nunca vai se apagar. Agora, se eles vão permanecer vivos ou não, é uma outra discussão. Satanás, seus anjos e os homens mais ímpios, eles irão ficar um longo período, né? A gente pode até entender que seja a eternidade, tá? Mas eu entendo que uma hora não é eterno. O que é eterno é o fogo. Aqui diz que o que é eterno é o verme e o fogo, tá? Não está dizendo que eles vão permanecer vivos para sempre. Se tiver algum texto que diz que eles permanecerão vivos para sempre, então mas não é para todo mundo, não. Os que cometeram menos pecado, eles não irão ficar para sempre no inferno, porque sim, existe pecado maior e pecados menores, tá? E Jesus disse para Pilatos: aquele que me entrega a ti comete pecado maior do que tu. Então, ele estava falando de quem? Dos fariseus, né? Então, quer dizer, existe sim pecado maior e pecado menor, tá? Deus vai retribuir a cada um conforme suas obras. Então, uns vão receber mais, outros menos. Também a parábola dos talentos de ouro. Tem gente que recebe mais, tem gente que recebe menos. Quer dizer, veja bem, questão...
Bom, a questão da salvação já é uma outra discussão. Estamos falando aqui da questão da condenação, né? Existe sim diferença da condenação, tá? Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então os que pecaram mais, eles vão receber uma punição maior no lago de fogo. Então essa história de que o inferno é debaixo da terra, que lá é que está o lago de fogo, isso não é assim, gente. O inferno ainda nem sequer existe. Ele é uma promessa que vai ser executada no dia do Armagedon, no dia do Senhor. Da onde surgiu essa ideia do inferno ser debaixo da terra? Porque debaixo da terra existe o abismo, que existe passagens na Bíblia que diz que Deus colocou em prisões, Deus colocou demônios presos em prisões, anjos caídos, né? Então muitos anjos caídos estão presos em prisões no abismo, tá? Então é daí que surgiu a ideia do inferno, tá? De pessoas que estão sendo levadas lá para o abismo para ficar com esses demônios que estão presos lá, tá? Então de fato isso tem uma fundamentação bíblica, mas não é o inferno de lago de fogo. Lá não tem fogo, tá? O lago de fogo é somente no último dia, no dia do Senhor, no dia do juízo, tá certo? Que na verdade não vai ser um único dia, né? O livro de Ezequiel fala em semanas ali, quer ver? Aqui fala aqui, com elas por 7 anos. Os habitantes da terra, cidade sairão, acenderão fogo, queimarão as armas, escudos, rodelas, com os arcos, com as flechas. Isso aqui é tudo linguagens proféticas, tá? Pode ser que seja canhão, pode ser que seja bomba atômica, pode ser que seja helicóptero, pode ser que sei lá o que pode ser. Aqui é linguagem profética, gente. Então não é assim tão simples. A pessoa tem que estar conectada mesmo. E pode ser que sejam também equipamentos medievais, tá? Porque a gente não sabe quais são os recursos que eles vão ter para poder construir armas, tá? Mas eles estarão armados. Arcos e com as flechas e bastões na mão e com lanças, e acenderão fogos com elas por 7 anos. Quem acenderá fogo? Os salvos. Os salvos pegarão as armas dos ímpios e colocarão fogo para destruir, tá? Que não mais se precisará de armas, né? Também tem passagem que diz que pegarão essas armas, então não todas, né? Mas parte delas pegarão armas e transformarão em enxadas, pegarão armas e transformarão em arados, né? Porque de fato irão começar a cultivar a terra. Então no reino de Deus nós iremos cultivar a terra, haverá agricultura, tá? Haverá cultivo da terra. Isso está em outro livro, não nesse capítulo, né? Talvez esteja no livro de Ezequiel também, mas não nesse capítulo. Se não tiver no livro de Ezequiel, está em outro livro, né? Transformarão lanças em arados, né? Em foices, em enxadas, tá? Aqui, por 7 meses, por 7 meses, tá? Então, e a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra, né? Então eles sairão, como está lá em Isaías, e eles sairão e verão os cadáveres dos que prevaricaram contra mim, né? E alguns que estarão nessa função irão recolher esses cadáveres, colocar e levar para o Vale das Forças de Gog para enterrar, E essa função irá durar 7 meses. Isso aqui está falando do dia do juízo, tá, gente? É muito claro isso aqui. Não há discussão. Ele fala aqui que é naquele dia. Tu, pois, o filho do homem, profetiza, né? Te farei voltar. É uma profecia, né, gente? Uma profecia do fim dos tempos, tá? E aí tem muitos intérpretes que dizem que não, que isso aqui tem a ver com uma batalha que já aconteceu e blá blá blá. Nada disso. Isso aqui é uma profecia para o final dos tempos, certo? E tornarei a trazer cativos, e aqui diz que nunca mais se subirá a maldade, quer ver? E existem outros livros da Bíblia que dizem sobre essa questão das aves, As aves vão vir e vão comer da carne
e vão beber do sangue, tá? Que fala de sacrifício e tal, quer dizer, é o inferno, tá? O lago de fogo. E se eu não me engano, os próprios ímpios irão fazer uma guerra um contra os outros. Então eles vão vir para invadir a cidade, mas eles irão se voltar um contra os outros, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu acho que não. E sabe, vão derramar sangue, vão vir as aves do céu, vão comer a carne, beber o sangue, vai cair fogo do céu, vai consumir a todos. Ele usa lirismo, o autor do texto, e comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que ofereci por vós, né? Aqui é o Senhor falando, né? E ele usa de lirismo, né? Você pode ver, embriagado de sangue, tá vendo? E a gente sabe que esse livro de Ezequiel 39 lá, tá falando sobre o final dos tempos, tá falando sobre o juízo final por causa do fechamento do capítulo, ó. E não mais deixarei lá nenhum deles, né? E saberão que eu sou o Senhor Deus, vendo que eu os fiz em cativeiro entre os gentios, e ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então quer dizer, por enquanto Deus ainda esconde a sua face, tá vendo? Então quer dizer, se não mais lhe esconderei a minha face, significa que está falando de uma profecia do final dos tempos, tá? Quando de fato ele não mais irá esconder a face, irá se revelar. Quer dizer, nós ainda não vemos a face de Deus, então quer dizer, essa profecia ainda não foi cumprida, tá certo? Então é muito claro, a profecia é muito clara aqui, tá? Ezequiel 39, se quiser dar uma aprofundada, vai lá dar uma lida, e cuidado aí com esses pastores aí dessas igrejas aí que tentam explicar. Eles, cara, cuidado, muito cuidado com os intérpretes, tá? O livro de Ezequiel é um dos livros que mais mal interpretados da Bíblia, porque o livro de Ezequiel ele é um livro que tem uma linguagem profética muito pesada, muito carregada. É muito difícil mesmo, não é que é difícil, mas é que ele usa mesmo linguagem profética muito pesada, tipo o livro de Apocalipse, assim, sabe? Mas é um outro estilo de linguagem profética. É tão carregado quanto o Apocalipse, mas ele é de um outro estilo de linguagem profética. Então, se você colocar na mão de qualquer intérprete aí, cara, podem interpretar tudo errado. Então cuidado com o livro de Ezequiel, tá? Mas o livro de Ezequiel é um livro maravilhoso, né, cara? Cheio de linguagem. Para quem consegue interpretar ele, é um livro, né, sensacional. Ó, então eu encerro esse vídeo com essa passagem aqui, ó. Linda, 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 ó. Diz aqui, ó: e roubarão aos que os roubaram, e despojarão os que despojaram. Ou seja, quando os salvos saírem das cidades, descerem o Armagedon para começarem a limpar a terra, ou seja, catar os cadáveres dos perdidos, né, para sepultarem no Vale das Forças, que é aos redores do Lago de Fogo. E na verdade o Lago de Fogo será tudo, né? Mas à medida que o fogo vai se apagando, ele vai se concentrando provavelmente ali no Vale das Forças de Gog. Eu estou tentando usar a lógica, né? Que acontece? Eles vão começar a pegar as armas, os arcos, as espadas, e vão começar a botar fogo nelas, como está escrito aqui no livro, né? Que eu mostrei já nesse vídeo, né? Olha lá, ó, com os bastões, as lanças, e acenderão fogos com elas por 7 anos. Então, aqui Deus dizendo, né? E roubarão os que os roubaram, e despojarão os que os despojaram. Porque de fato, hoje nós estamos sendo roubados. Eles roubam tudo da gente. Nós pagamos imposto para sair, para entrar, para fazer, para subir, para descer, para nascer, para morrer. Tudo a gente paga imposto,
para esse imposto ser objeto de corrupção, e se a gente não pagar, vem o exército, põe uma arma na nossa cabeça, entra na nossa casa, tira os nossos bens. Se nós não pagarmos IPTU, a gente é jogado fora do nosso lar, né? Se a gente não pagar o IPVA, a gente é roubado, os nossos carros são roubados se nós não pagarmos IPVA, ou seja, nós somos roubados de tudo quanto é forma. A nossa honra é roubada, a nossa dignidade, a gente é manipulado, a nossa ciência, o nosso conhecimento, tudo está sendo roubado, né? Tudo está sendo forjado. Então naquele dia será diferente, né? Os salvos roubarão aos que os roubaram. Tá utilizando aqui um lirismo, né? Que no caso, aí aqueles ateus militantes vão dizer, ó, aí ó, tá vendo, ó, Deus é ladrão, vai mandar os salvos irem roubar. Mas não, cara, aqui ele tá usando uma figura de linguagem, tá? Porque na verdade não vai ser um roubo, vai ser, por exemplo, um confisco. Assim como hoje a lei, mediante a autorização do juiz, a decisão judicial, a polícia militar tem o direito, né, de entrar tem o dever, né, de entrar numa residência e retirar o que está ali escrito na decisão judicial, e não é roubo, tá? Então é nesse mesmo entendimento, certo? Então tá aí, ó, mais um pretexto para os amantes das contradições da Bíblia, né, acusarem Deus de ser ladrão, né, e roubarão os que os roubaram. Mas não, gente, isso aqui é uma figura de linguagem, né, e de fato muito linda, né? Assim, ele usou de lirismo aqui, né? Aqui na verdade é uma poesia, tá? É uma poesia, na verdade é uma profecia, mas o autor usa poesia também, né? Para escrever a profecia. Pois bem, então é isso aí. Obrigado por ter ficado até aqui. Compartilha, deixa o like, comenta, tamo junto, valeu!